E aí, gente? Cansado de ficar em casa? Cansado, não aguento mais. Saudade de andar pra rua, de jogar bola, aquele rolezinho de bicicleta, correr pra rua. Nossa senhora! Pra fazer o que, né? Tem jeito, vamos lá. Ainda que eu consegui cortar a barba, mais cabelo, acho que não vou fazer mais nada, vou virar um mendigo aqui dentro, sabe? Deixar tudo que a gente se ama. Nem saber. Vamos para a aula nova, sequência do material, módulo 18 e 19. Mas na verdade isso aí o conteúdo é 18, 19, 20, 21, de 2 e 23. São 6 módulos do mesmo conteúdo. Hoje eu vou fazer o que corresponde a 18 e 19, tá? Explicar tudo, já está o resumo feito na lousa. Depois nós vamos para os exercícios. Vocês vão ver que é simples. Tudo se resume praticamente em ΔS e ΔT. Mas vamos lá. O assunto que refere-se a esses 6 módulos que acaba a apostila é movimento uniforme, tá? Que porra é essa? Movimento uniforme é o tipo de movimento que acontece com velocidade constante. Velocidade constante. Ela não aumenta, ela não diminui. Ela permanece sempre com o mesmo valor, tá? Para ela permanecer sempre com o mesmo valor, não tem aceleração. Para a velocidade ser constante, a aceleração do objeto é zero. Assim, ele nem aumenta a velocidade, nem diminui, ele acaba andando sempre do mesmo jeito. Tentei desenhar isso aqui, ó. Uma trajetória, o objeto sempre com a velocidade de 8 metros por segundo. Qual é a consequência de andar sempre com a mesma velocidade? O objeto sempre vai percorrer em tempos iguais, distâncias iguais. Isso aqui quer dizer que em 1 segundo ele percorre 8 metros. Mais 1 segundo, mais 8 metros. Mais 1 segundo, mais 8 metros. E assim até o infinito. Se o valor for diferente, for 3 metros por segundo, 3 km por hora, naquele tempo ele percorre aquela distância. Tá? Esse movimento pode ser descrito por uma função. Essa daqui. Chama função horária dos espaços. A gente lê ela nos cursinhos da vida para memorizar, né? Sorvete. S é igual S0 mais VT. Repare que parece que está escrito sorvete. E é assim que a gente vai memorizar. Inclusive, na hora de fazer os exercícios, quando a gente for conversar, qual é a fórmula que a gente vai usar? Sorvete. Tá? Ela mesmo. O que significa cada letra? O S, posição final, onde o objeto vai chegar depois de um tempo se movimentando. O S0 é a posição inicial. Esse 0 ou O, né? SO, S0, cada um lê de um jeito, representa a origem. Se eu falo que esse termozinho é O, SO, posição da origem, onde ele começa o movimento. Ou S0, o 0 é a origem de alguma coisa, o começo de alguma coisa, onde ele começa o movimento. Tá? V é a velocidade, que não muda. E o T é o tempo que ele demora para se movimentar de um lado para o outro. É uma função, matematicamente falando, do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, essa função pode ser descrita por meio de um gráfico, e o gráfico é uma reta, crescente ou decrescente. Então olha aqui, gráfico no espaço em função do tempo. Essa aqui. Esse gráfico é necessariamente o gráfico dessa função, certo? Uma reta crescente ou decrescente. Lembra? Crescente a gente viu em aula passada, né? Quando o espaço está aumentando, o movimento é progressivo. Se eventualmente o espaço estiver diminuindo, ele é retrógrado. A gente viu isso nas últimas 2 aulas. E a gente pode desenhar o gráfico da velocidade. Como a velocidade é constante, o gráfico tem que ser uma reta horizontal, paralela ao eixo do tempo. Por quê? Imagina que o gráfico está aqui e que essa velocidade tenha um valor 10. Quer dizer que para qualquer tempo que a gente for anotar a velocidade, tempo 10, 20, 30, 1, 2, 3, não importa, o valor da velocidade é sempre o mesmo, tá bom? Um detalhe aqui que a gente pode colocar para o gráfico da velocidade, se a gente tem um intervalo específico de tempo, igual aqui, de 0
até um tempo t. Se a gente calcular a área desse gráfico, olha só que eu vou fazer bem bonito, hein? Ó, quer ver? Agora vem a mágica. Aí, Duda. Gostou, Duda? Vai mexer. Área. Oh. Se a gente calcular a área de um gráfico da velocidade pelo tempo, para um determinado intervalo de tempo, a figura pode ser qualquer uma, mas nós sempre vamos ter um quadrado ou retângulo nesse caso, tá? A área é numericamente igual ao ΔS. Lembra que ΔS é a distância percorrida. Então pode ser um tempo menor, um tempo maior. O que eu vou ter? Uma distância percorrida menor, uma distância percorrida maior. Vale só lembrar a fórmula da área, matemática. Ou a gente vai usar a área do quadrado ou do retângulo. Base vezes altura, lado vezes lado. Aí vocês já manjam e só fica nisso, tá bom? Então é um conteúdo simples, simples pra caramba. Ele é muito matemático mesmo, porque está falando de função e cabe a nós agora, quando tiver um problema, fazer a interpretação dele, tá? Ver como a gente vai usar esses dados. Aí deixa comigo. Vou resolver os exercícios de aula, vocês vão ter isso pronto, estuda para poder fazer os TCs, tá? As tarefas. Então, gente, rapidinho, fechou nisso. Beleza?